Olá, boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Democracia em Rede. Hoje o programa traz um tema super atual aí, que foi a greve dos petroleiros, né? Conosco aqui na bancada o companheiro Sérgio Monteiro, coordenador do Sindiquímica, e o companheiro Mário Dalzotti, presidente do Sindipetro Paraná, Santa Catarina. Antes de a gente começar a conversar com os colegas aqui, queria reforçar com vocês que o Democracia em Rede é um programa da Casa da Democracia e que é transmitido por um pool de 22 veículos, por mais de 28 aproximadamente veículos, através da Casa da Democracia, esse pool de mídias alternativas. Então, queremos pedir para vocês que estão nos acompanhando já, que copiem o link, ajudem a compartilhar, ajudem a democratizar essa nossa mídia, para que a gente possa, a cada dia, a cada programa, chegar cada vez mais longe, em outros rincões, e atravessar aí os continentes, para todos os lugares, para que as pessoas saibam o que está acontecendo aqui no Brasil, da Vigília Lula Livre, que hoje completa 60 dias, né? E a gente fazendo diversas atividades. Então, eu queria começar aqui conversando com os companheiros, para que vocês fizessem para nós um breve histórico aí desse processo paredista que aconteceu, dos petroleiros, né, que abrangeu também os químicos, né, o Sindiquímica. Que você falasse um pouquinho aí da greve para nós. Depois nós entramos em pormenores. Sérgio? Dessa luta que nós estamos aí contra a privatização e contra o desmonte da Petrobras e do monopólio estatal de petróleo. Nós somos petroquímicos aqui do Paraná, nós somos da área de fertilizante da Petrobras, uma área que estava tendo muito investimento, e também com o golpe e com essa mudança de rumos da empresa, da Petrobras, também ele entra nesse desmanche, e a gente também muitas vezes perde um ramo que é pouco falado, que é o ramo de fertilizantes, e ele é um ramo tão qual estratégico como qualquer outro ramo dentro do ramo de petróleo, que são vários ramos que seriam abandonados. A gente vê muitas vezes a questão do petróleo muito ligada a combustível e energia, mas também ele é ligado a fertilizantes, é ligado a outros grandes projetos da Petrobras. E a perda desses empregos e a perda da Petrobras como agente de desenvolvimento do Brasil. Então, nós estamos, desde o início do ano, na luta contra a privatização, contra a venda desse patrimônio, junto com o Sindipetro, junto com a FUP. E é muito importante para a gente frisar para vocês que essa luta ela tem que ser uma luta que tem que ser levada a todos os brasileiros. Ela entender que nós não estamos perdendo simplesmente a energia do petróleo, mas a gente está perdendo talvez a nossa última fronteira de desenvolvimento do Brasil, que é o pré-sal. Quer dizer, a gente já perdeu mais ou menos as nossas hidrelétricas, a gente está perdendo tudo aquilo que a gente tem de desenvolvimento, e agora a gente vai perder talvez a única fronteira que a gente tem de transformar o Brasil num país livre. Então, essa greve é uma greve que foi oportuna. Eu acho que os petroleiros não poderiam se calar no momento em que se discute um assunto que eles conhecem melhor do que qualquer um, e a gente tem como, de uma certa forma, contribuir de uma forma muito prática para esse discurso. Então, para a gente é importante essa greve de advertência, que foi uma greve que a gente está colocando o primeiro ponto, o primeiro passo para um diálogo com a população, para a população entender que a perda do petróleo não é simplesmente a gente transformar o posto de gasolina por um outro dono, mas a gente simplesmente está perdendo uma última condição de desenvolvimento do Brasil como país livre. Tá certo. Para passar então para o companheiro Mário Dalzotti, presidente do Sindipetro, para também fazer uma análise inicial aí sobre
a greve dos petroleiros? Bom, a greve da semana passada, ela teve esse objetivo mesmo, esse caráter. A gente tinha a pauta corporativa, lógico, que nós queremos a garantia dos empregos, né, com esses anúncios de venda e tudo mais, sem conversar com os trabalhadores, deixando uma condição insegura total em todas as unidades que estão colocadas à venda. Não sabe para onde que vai trabalhar, se vai trabalhar numa nova empresa, se vai ter transferência, se vai ser demitido. Então, tem essa insegurança também, tem esse caráter bastante corporativo. Mas o principal dela, e esse era o caráter de advertência, foi explicar para a população as verdadeiras causas do aumento de combustível. Porque desde o início da greve dos caminhoneiros, se dá para chamar de greve, né, que não tinha uma pauta trabalhista, digamos, na greve, o tempo todo foi a questão do valor do diesel, nós nos preocupamos com o rumo que o governo estava dando para essa negociação, limitando a discussão do preço dos combustíveis a uma questão de imposto. Imposto, a gente sabe que eles tiram de um lugar, colocam em outro, né? O que você deixa de pagar no diesel, na gasolina, no gás de cozinha, num outro momento você vai estar pagando no feijão, no arroz, em outros bens que também são necessários para a população. Então a gente quis colocar um vínculo de explicar, de esclarecer à população o real motivo do aumento dos combustíveis, que é essa política que está sendo implantada na Petrobras desde 2016, com entrega do nosso petróleo, com liberação da importação de derivados, diesel, gasolina em especial. Os Estados Unidos, de uma hora para outra, se transformou no maior exportador de diesel para os brasileiros. Diesel esse que nós temos toda a capacidade de refino ao mesmo tempo foi reduzida, e nós temos toda a capacidade de produzir o diesel e gasolina aqui, sem vínculo com o dólar, sem vínculo com o preço internacional dos combustíveis ou do petróleo. Tá certo. Eu queria, então, para a gente aprofundar esse debate a partir desse pequeno histórico que os companheiros fizeram aqui, primeiro ressaltar que a tarde de hoje faz parte da nossa quarta sindical, onde as centrais sindicais são responsáveis pelas atividades que acontecem na Vigília Lula Livre, né? E pelos programas aqui junto com a Casa da Democracia, o Democracia em Rede. Então, eu queria entrar numa questão, Mário, que eu acho importante, porque parece que o Brasil está indo na contramão da história através dessas atitudes de sucateamento, né, do parque tecnológico da Petrobras, ou seja, dessa tentativa de dizer que não tem condições operativas, que precisa importar, ao mesmo tempo que não usa a capacidade das refinarias, como você bem disse. O Brasil está indo na contramão da história, né, porque se nós observarmos da década de 70 para cá, nós vimos no mundo uma estatização das grandes empresas de petróleo, né, principalmente daquelas do Oriente Médio, as ligadas à OPEP, né, elas foram num caminho contrário, houve um processo de estatização, e o Brasil vai na contramão. Você poderia fazer alguns comentários com relação a isso? Sim, tranquilo, a gente tem vivenciado isso no dia a dia, a descoberta. Chamou muita atenção do mundo a maior descoberta de petróleo dos últimos 30 anos a nível mundial, que é o pré-sal. E isso deu bastante olho gordo no mundo inteiro, né? Então eles sempre tiveram interesse nessa... E a forma que o Brasil vinha conduzindo isso, de regime de partilha, criação do fundo soberano, que geraria uma riqueza enorme para a população brasileira, e a gente sempre gosta de frisar que é da população mesmo, que se Deus ou a natureza nos deu essa riqueza enorme do petróleo, isso tem que ser revertido para a população brasileira. E aonde que a população brasileira poderia ter o reflexo disso? Na bomba de combustível, no preço do gás de cozinha, na gasolina, no diesel, principalmente os produtos mais básicos, mas tem outros produtos, né, da indústria petroquímica, de derivados de petróleo,
E isso gerou uma cobiça a nível mundial. A Petrobras, lógico, ela precisou se endividar para explorar o pré-sal. A tecnologia usada pela Petrobras para chegar no pré-sal teve que ser desenvolvida por engenharia própria, engenharia brasileira, um projeto próprio da Petrobras. A Shell, vocês terem uma ideia, tentou em 2 poços perfurar o pré-sal antes da Petrobras e não encontrou nada. Então a Petrobras se endividou para prospectar, para explorar, para chegar a produzir, né, como está produzindo hoje, com autossuficiência de petróleo. Pena que eles estão exportando esse petróleo em vez de refinar nas refinarias do Brasil. O Brasil tem o 5º maior parque de refino do mundo e o 8º mercado consumidor, então nós poderíamos estar refinando todo esse petróleo e exportando. Mas isso criou uma dívida na Petrobras, dívida, lógico, de longo prazo. A Petrobras, ela estava muito perto, com a produção do pré-sal, de ter lucro agora e pagar essas dívidas. Quando ela começou a ter lucro com o pré-sal, simplesmente estão abrindo o pré-sal com um novo regime de concessão, já que foi a primeira medida do governo usurpador. A primeira medida deles foi retirar a partilha, e já tem um outro leilão em concessão do pré-sal agora marcado para amanhã. Amanhã, inclusive, nós vamos fazer atos em todo o Brasil contra essa nova linha de entreguismo, mas nós temos que explicar para a população que é uma política que vem desde da entrega do pré-sal, a entrega das refinarias, agora é tudo uma política só, que não basta derrubarmos, como aconteceu na semana passada, o presidente da Petrobras, mas a política permanecer. Essa política de entreguista e tão prejudicial para a vida dos brasileiros. Tá certo. Queria, entrando também nessa seara de privatização, nós acompanhamos aí no primeiro ciclo do neoliberalismo algumas privatizações. E naquela época a Fafem, né, que era a Ultrafértil, foi privatizada. E depois foi estatizada, né, novamente. E agora parece que corre novamente o risco de ser entregue, né, para a iniciativa privada. Como é que está essa questão da Fafem em especial? Bom, como até o próprio Mário colocou aqui, a nossa questão está muito parecida, e a forma de agir desse governo, eles já vêm agindo, porque a nossa privatização foi anunciada antes da privatização das refinarias, né? Ela sempre foi colocada dessa forma. Você não tem, de uma certa forma, nenhum tipo de notícia, tudo é mais ou menos colocado em segredo. Os trabalhadores trabalham num clima de tensão sem realmente saber qual que é o futuro deles, o que eles vão ter daquilo. E a gente lembrar que dentro da empresa você não tem só os primeiros que são contratados, mas ali existe uma gama de terceirizados e de pessoas que indiretamente dependem daquele trabalho, e a própria arrecadação da cidade de Araucária cairia de uma forma absurda. Então, eles fazem a coisa dentro dessa mesma tensão. E a gente, só para lembrar que dentro do setor de fertilizantes do Brasil, 70% dos fertilizantes do Brasil são importados. Aqui a gente produz 30%. Então, quando estava-se num processo do Brasil ter uma autonomia, que estavam construindo uma nova planta em Três Lagoas, lá, que começaria a dar uma autonomia do Brasil de produzir todo o fertilizante aqui dentro, de uma certa forma baixar o preço do fertilizante e nos dar autonomia disso para baixar o preço dos alimentos até, a gente vê de novo o trabalho de entregar, que não é muito diferente do que está acontecendo no pré-sal também no ramo de fertilizantes. Quer dizer, se constrói 80% de uma empresa, tudo e se entrega gratuitamente hoje para uma outra empresa terminar uma parte muito pequena da empresa e vai trabalhar com todo esse lucro, um lucro que deveria ser para o nosso povo, não um lucro, né, mas de uma certa forma uma autonomia alimentar. Tudo isso fica, de uma certa forma, a gente fica preso, né? Os trabalhadores totalmente sem saber o rumo da empresa, né? Você vive trabalhando de um fake news interno que tem dentro da empresa, porque você vive de uma certa forma de um terrorismo psicológico, né?
e também a questão da própria visão política, né, que a gente tem que ter, qual Brasil a gente quer para nós. Né? Qual Brasil, qual projeto de país que a gente quer. Eu fico muito feliz até de estar falando na Casa da Democracia, isso daqui, que é bem na frente da vigília do Lula, que a gente tem aí abertamente 2 projetos. Né? Um projeto que já mostrou que a gente pode, de uma certa forma, ter essa autonomia e ser uma nação, e um projeto que está retornando e a gente está enxergando que é simplesmente para privilegiar uma minoria, e essa minoria, de novo ter o poder e a gente, de certa forma, ficar de fora também de todo esse processo aí. Então a gente assiste como isso. A primeira privatização ela foi um fracasso, de uma certa forma. Conseguimos voltar para o sistema Petrobras, mas a gente está dentro de uma política de entrega, né? Então é muito difícil você até chegar na população e explicar isso daí. Tá certo. Eu queria já emendar uma pergunta, e aí para os 2 companheiros, se você quiser responder primeiro, fica à vontade. A Casa da Democracia, como a gente falou no começo, né, é uma consequência dessa injusta prisão do presidente Lula, né, e que organizou esse pool de mídias alternativas para acompanhar aqui a vigília, né, no início lá o acampamento, né, e amanhã completam 2 meses dessa resistência. Uma resistência que nós, se formos pesquisar nos livros de história, nós não vamos encontrar algo parecido, né, na história do Brasil ou mesmo na história mundial. Eu queria que vocês comentassem então um pouco qual que foi, né, e qual que é ainda a importância do presidente Lula nesse contexto de se ter um projeto estratégico de desenvolvimento para o Brasil, né, nas condições políticas que nós nos encontramos hoje. Olha, eu acho que a própria resistência, ela não é uma... quando as pessoas colocam, ela é uma resistência partidária, ela é uma resistência simplesmente de pessoas que são a favor ou o tempo inteiro estavam do lado... Eu acho que não, é a resistência de um projeto que deu certo. É a resistência de um projeto que ele se mostrou certo desde o início e um projeto que, de uma certa forma, também incomoda e ataca os poderosos, mas que, de uma certa forma, fortalece a gente como nação. Então, eu acho que essa resposta dessa vigília, que tudo começou, todo mundo pensando que em 3 dias acabaria. Então, a gente não está cercado simplesmente em volta de uma pessoa. A gente está cercado em volta de uma ideia de nação, de uma ideia de país e de uma pessoa que trouxe essa esperança para a gente. Então, a gente tem que manter essa esperança e eu sei que ela vai longe. Ela vai muito longe porque ela está se renovando. Se a gente vê, desde que começou esse golpe até hoje, a população está começando a enxergar a diferença desses projetos. Mesmo que a gente tenha uma mídia que trabalhe o tempo inteiro para dizer que as coisas estão mudando, mas as pessoas estão assistindo que estão mudando para pior, e a gente vê, mesmo numa greve que não tem um cunho mais politizado, uma greve que, de uma certa forma, ela, como a gente até brincava, né, parecia um samba do crioulo doido, né, a greve dos caminhoneiros, que você tinha todo tipo de pessoa, todo tipo de liderança. Mesmo uma greve que, de uma certa forma, coloca em xeque esse poder que está aí, porque ele não é um poder autêntico, ele não é um poder que nos representa, e aqui a gente tem, nós estamos aqui, eu acho que, pelo menos eu, enquanto sindicalista em Sindiquímica, eu defendo não só a pessoa do Lula, que a gente sabe que tudo isso aí é um projeto para desestabilizar a esquerda, mas o projeto de uma ideia de um projeto que deu certo, e isso deixa realmente os poderosos muito incomodados, porque eles estão tentando fazer qualquer coisa e não dá certo. Por quê? Porque eles não têm esse projeto junto popular, junto com o povo. E é isso que a gente tem que manter essa vigília, a gente tem que comemorar 6 anos, não 6 meses. Não, 6 anos não, que tomara que o Lula, ele vai sair, e ele vai sair na porta da frente, tudo, né? A gente brinca, mas o tempo que ele ficar aqui, a gente tem que estar junto dele aqui, porque ele é a ideia, pelo menos uma pessoa que tem a ideia, junto com todos nós aqui, de manter esse projeto. Tá certo, Mário. Para nós, em particular, para os petroleiros do Brasil, nós devemos muito ao Lula, né? Ele transformou essa empresa sucateada
da época do governo Tucano, com os grandes acidentes, Baía de Guanabara, acidente do Rio Iguaçu, afundamento da P-36, ele transformou essa empresa numa das maiores petroleiras do mundo. Sem falar na importância, né? Um cara que tirou para fabricar no Brasil, mesmo a custo maior, plataformas e navios, gerando emprego e renda aqui no Brasil, que já acabou, desde o ano passado que mandaram fazer em Singapura ou na China. Esse é um cara que a gente deve muito. A empresa deve muito para ele, em particular os petroleiros. E vamos permanecer nessa vigília. A gente sabe muito bem por quê, e para os petroleiros está claro isso. Se não prendessem o Lula, se não tirasse a presidenta Dilma, eles iriam não iriam conseguir, o mercado internacional não iria conseguir o que eles estão conseguindo agora. E tem que ficar bastante claro para a população brasileira que o Lula é sim um preso político, né? Há questionamentos que nós vemos que não tem ninguém acima da lei, e eu acho que não tem, nem deve ter ninguém acima da lei, mas o que fizeram com o presidente Lula, colocaram ele abaixo da lei. Isso tem que ficar bastante claro. Ele está, provas plantadas, delações vendidas, com sentenças vendidas. Isso tem que virar, numa hora ou outra vai vir. A história vai mostrar que nós estamos do lado certo, fazendo essa vigília e defendendo, sim, o Brasil tem um preso político. E é o Lula. Isso está confirmado, mas no último dia 27, o Lula foi lançado candidato a presidente da República, né, pelo Partido dos Trabalhadores, e tem apoio dos movimentos sociais, né, de uma forma massiva. Isso reflete-se também na forma em que o movimento acompanha, o movimento sindical, né, o movimento social acompanha o desenrolar das coisas no Brasil. A começar por isso que você falou, Mário. Essa mudança, né, de emprego e renda, a própria finalidade, por exemplo, dos royalties da Petrobras, que o Estado brasileiro recebe e que estava no Congresso passado vinculado à distribuição em 75% para educação e 25% para a saúde. Isso foi totalmente desconfigurado com a canetada que se deu, né, autorizando lá, enfim, digamos, privatização mesmo, né, de fato, das petrolíferas. Então, eu queria perguntar para vocês, e aí nesse sentido, como que esse processo ele traz essas consequências. Por exemplo, hoje a Petrobras, né, empresa nossa, fundada em 1954, pelo slogan do petróleo é nosso, que nós temos que retomar, a sociedade hoje tem identificado isso, ao ver vocês nesses coletes laranjas, né, e que aqui é uma febre aqui no acampamento Lula Livre, todos, ao colocarem esse jaleco laranja, se, né, vestem da importância que a Petrobras tem, da importância que o movimento tem. Mas o fato é esse, o fato é que nós temos um processo de sucateamento da Petrobras com a intenção de vendê-la às grandes petrolíferas, né? A começar, por exemplo, pela indicação dos membros do conselho, né, da Petrobras, que são todos membros do mercado, né? Ou seja, hoje a política da Petrobras, do ponto de vista do seu financiamento, perdeu a lógica de função social, né, de ter gasolina a preços acessíveis para que o Brasil possa se desenvolver. Então, eu queria que vocês, acho que já estamos caminhando para o final, é isso? Já estamos caminhando para o final, que vocês fizessem uma consideração acerca disso. Rapidamente, a questão, isso confunde também a população, da mesma forma que a gente quis trazer a questão do preço, da composição de preço dos combustíveis e por que ele está tão caro na bomba devido à importação, principalmente, e a vinculação com o dólar e o mercado internacional. É bom explicar essa questão dos royalties, sabe? Isso não mudou ainda a configuração de royalties, mas o royalties do pré-sal é quase nada perto do fundo soberano que estava sendo criado. Toda nação
no mundo, qualquer nação, ela se preocupou com isso. O exemplo mais claro é a Noruega, que tem o terceiro maior fundo mundial. E o fundo é do petróleo, tem bastante petróleo, e era mais ou menos isso que o Brasil queria. E não seria só saúde, só educação, seria um valor muito maior que os royalties, que serviria para garantir a previdência pública, garantir novas tecnologias, esses estudos, todo investimento em educação e saúde também, em segurança, poderia ser usado uma parte desse fundo. E esse fundo estava sendo criado e simplesmente numa canetada, logo após o golpe, foi retirado de pauta. Estava dentro da legislação de partilha que acabou, é concessão agora. Outra coisa importante de falar, nós não estamos falando em venda. A gente está falando de entreguismo, porque, rapidamente, eu sei que o tempo está curto, mas é importante frisar isso. As refinarias estão sendo entregues, 4 refinarias em Pernambuco, Bahia, Rio Grande do Sul e Paraná, junto com seus dutos, por 10 bilhões de dólares. Esse é o preço colocado. Ou seja, 2 bilhões e meio cada uma, só o revamp da Repar, a ampliação da Repar, a nossa refinaria aqui em Araucária, custou 5 bilhões e meio de dólares. É uma entrega. Então a gente está evitando falar venda, porque eles estão entregando a preço de banana para quem quiser vir nos explorar na bomba de combustível. É o reflexo imediato que nós estamos vendo. E vai ficar pior se não for mudada essa política de entreguismo que está acontecendo dentro da maior empresa do Hemisfério Sul. Monteiro? Eu acho que, em cima do que o Mário colocou, que a gente tem que ver que, na verdade, o Pedro Parente ele não foi, em momento nenhum, um administrador da Petrobras. Ele foi um grande leiloeiro. Ele entrou ali para fazer um leilão. Um leilão dos bens que pertencem à população e não a acionistas, como eles falam, que o acionista maior de todo esse patrimônio aí é a população brasileira. Então, isso a gente tem que ver. E, junto com isso também, a gente analisar o papel do judiciário em torno disso daí, que o judiciário está legalizando, de uma certa forma, o golpe e tá legalizando a entrega do patrimônio brasileiro, a entrega do nosso petróleo, dos nossos minérios. A gente fala em petróleo, mas se a gente for em outras questões, como a Vale, e entrar em outras questões, é uma entrega geral que a última fronteira, como eu falei, seria realmente a Petrobras, porque a Petrobras tem um símbolo muito forte ainda na população. Mas mesmo assim eles estão atacando abertamente isso com a questão, e principalmente com o judiciário, e principalmente o judiciário ele está ali para legalizar e, de uma certa forma, impedir a própria reação da população quando de uma certa forma, acontece, como aconteceu agora, essas multas absurdas, por uma suposição que uma greve é política, né? Como se a gente não tem o direito, mesmo assim, de se expressar politicamente em qualquer momento, quer dizer, atacando a nossa liberdade de ter uma razão política, uma razão nacional para se fazer uma greve, já que toda a população está sendo afetada em cima disso. Então, isso é um nosso direito, né? Então, eu lembro muitas vezes de um filme que eu assisti do Sem Terras, era um documentário que teve, que eles pararam os ônibus que estavam vindo aqui para Curitiba, porque estavam supostamente eles iriam invadir prédios públicos, né? Então, a gente está com esses interditos, com toda essa questão da população. Por quê? Porque quem que compõe o nosso judiciário? A mesma burguesia que compõe e que está comprando e que está ganhando essa Petrobras, claramente são pessoas que não são do povo, né? Tanto é que já estão barrando até a questão da educação, das cotas, esse tipo de coisa, que a gente está perdendo a possibilidade de pôr pessoas do povo nesses cargos, de um dia ser juiz, de um dia estar ali e estar resolvendo para a gente. Então, é muito claro isso do nosso ponto de vista. O Mário queria completar aqui completar justamente sobre essa questão. É sempre importante falar, todos os espaços, e esse também é importante que nós estamos falando, com relação ao braço do mercado que se instalou dentro do judiciário. Foi esse braço do mercado, dentro do TST, que nos impôs
liminarmente, antes do início de uma greve de advertência, que não tinha o propósito de parar a produção, nem de causar desabastecimento, uma multa milionária. Antes de começar a greve, nós fizemos 30 horas, no nosso caso aqui, de greve, 32 horas. Mas com esse enfrentamento, né, de uma decisão muito mais abusiva do que ela considerou a nossa greve, que considerou abusiva antes dela iniciar. Ou seja, foi um absurdo total aquela decisão da ministra Klaus. Então, a gente denuncia isso, sim, nos canais que a gente está colocando, porque o braço do mercado dentro do judiciário está muito forte. E toda essa consequência, toda essa bagunça que nós estamos vendo no Brasil, deve-se a essa organização que está querendo tomar o patrimônio brasileiro. Tá certo. Então, eu queria agradecer a presença dos dois companheiros, dizer para quem nos ouve aí das redes sociais, né, que compartilhe o link do programa para que esse programa possa chegar a muitas pessoas, né? E dizer que se vocês quiserem mais informações, entrem nos sites, né, do Sindipetro Paraná Santa Catarina e do Sindiquímica Paraná, né, para ter mais informações, conhecer um pouco mais, entrar em contato com o movimento. E dizer que o tema de hoje, ele é um tema muito importante porque ele traz a necessidade de a gente fazer o resgate da discussão do petróleo, né, como patrimônio nacional, né, ou seja, reeditar aí a discussão de que o petróleo é dos brasileiros, o petróleo é nosso. Então, eu queria, mais uma vez, finalizando o Democracia em Rede, agradecer a todos que nos ouvem, né, e que continuem compartilhando, divulgando e principalmente nos acompanhando aqui na Casa da Democracia com os programas que são aqui desenvolvidos. Uma boa tarde a todas e todos e muito obrigado pela audiência.